e hoje eu quero introduzir essa aula da seguinte maneira, com a seguinte pergunta: de quem é a responsabilidade de buscar a restauração do relacionamento? Quem pecou, quem ofendeu, quem ocasionou o mal, ou a pessoa que foi ofendida, que foi maltratada? De quem é a responsabilidade de ir atrás? De vez em quando aí a gente lida com essa questão importante, principalmente em aconselhamentos, né? Mais frequentemente é entre marido e mulher, quando uma das partes diz que a responsabilidade de ir atrás para resolver é sempre da outra. Independente se ela tenha ofendido ou não, nós queremos colocar a responsabilidade no outro. Tá? Então, eu fui ofendido, então vou esperar que o outro venha resolver, porque ele que me ofendeu. Mas se eu ofendi também, eu ofendi porque na minha cabeça eu tinha alguma razão, então ainda assim eu vou esperar que o outro venha, quando na verdade a Bíblia trata exatamente o oposto nesse sentido. E eu quero começar essa aula lendo 2 textos bíblicos, tá? Convidando você a abrir sua Bíblia aí, para que nós percebamos isso. O primeiro deles é lá em Mateus 5, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Vamos ler o versículo 21 a 25. Mateus 5, 21 a 25. A palavra de Deus diz assim: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Então esse texto aqui é bem claro, dizendo que se você lembrar ali, prestes a entregar a sua oferta no altar, de que tem alguém que tem algo contra você, ou seja, você ofendeu, você machucou, você tem alguma dívida para com alguém, concorde você ou não, mas se alguém tem algo contra você, o texto bíblico diz radicalmente para você não entregar a sua oferta no altar, para você deixar ali e voltar e resolver, e depois que resolver, voltar e apresentar a sua oferta. A gente acha que isso talvez signifique dar 10 passos, né? A gente vem apresentar a nossa oferta a Deus e aí então a gente percebe que tem alguém contra nós, a gente vai dar 3 passos em direção ao próximo banco, resolve com a pessoa, então volta e entrega. Mas isso naquela época significava uma boa caminhada. A depender do lugar de onde você saiu e de onde a pessoa que tem algo contra você esteja, talvez isso significasse semanas de caminhada para resolver algo, então depois voltar e fazer a sua oferta. Jesus está dizendo que, no final das contas, a nossa atitude de adoração a Deus, simbolizada aí por meio das ofertas, né, daquilo que se levava ao altar, dependia extremamente da nossa relação uns com os outros. É sobre isso que, por exemplo, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11, quando ele está falando no contexto ali de 1 Coríntios, que alguns irmãos estavam se reunindo para tomar ceia, e eles estavam bebendo e comendo tudo antes, e alguns até se embriagando, perdendo de vista que a ceia é algo que a gente participa não sozinhos, mas em comunidade, simbolizando o corpo de Cristo, que ele comprou com o seu sangue. E por isso Paulo diz lá que aquele que toma a ceia sem discernir o corpo de Cristo, faz isso de maneira indevida. E muitos ali já tinham morrido por conta disso. É dentro desse contexto que a Bíblia fala da importância de, num contexto de adoração, você lembrar e você prezar pela comunidade, pela união, pela comunhão, pelos relacionamentos. Não só Paulo deixou isso claro lá, mas como Jesus deixa claro aqui em Mateus 5,
ao ponto de ele dizer, não faça a sua oferta, ou seja, não continue com a sua adoração natural, sem que você tenha resolvido algo com o seu irmão, porque isso afeta diretamente a sua adoração. Não deixe que isso aconteça. E aqui eu não estou dizendo para você deixar de vir cultuar. O que Jesus está dizendo é, trate os relacionamentos como algo de suprema importância, que você não deixará pontas soltas, que você não deixará relacionamentos em aberto. Por isso, se alguém tiver algo contra você, ou seja, se você pecou contra o outro, a responsabilidade é sua de ir atrás. Agora, e quando o outro peca contra você? Agora Mateus 18, tá? Passa algumas páginas aí na sua Bíblia. Mateus 18, esse texto é bem conhecido, né? Versículo 15. Diz assim, se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Então, esse texto conhecido, ele mostra o outro lado da moeda. Se alguém pecar contra você, a responsabilidade é de quem? Sua também. Então, sempre a responsabilidade é sua. Sempre. Ah, mas não fui eu que errei. É sua. Ah, fui eu que errei. É sua também. Ah, o outro está magoado comigo por uma coisa que eu nem acho que eu fiz. É sua. Vai atrás. Sempre a responsabilidade é sua. Portanto, nós cristãos nunca podemos ficar esperando que o outro faça alguma coisa. É sempre a nossa responsabilidade. Ou de ir questionar porque a pessoa está assim, ou de pedir perdão por algo que fizemos ou falamos, ou de confrontar o nosso irmão por algo que ele tenha feito. Sempre, sempre, sempre a responsabilidade é nossa. Então, se há alguém aqui esperando, né, um relacionamento ser restaurado, porque você está esperando que a outra pessoa resolva, lembra que Deus está esperando de você. Agora, quanto a Deus e a outra pessoa, Deus também está esperando dela. O ponto é, Deus espera que nós tenhamos a iniciativa de ir atrás para resolver os nossos conflitos. Então, a responsabilidade é sempre sua. Essas passagens emergem o mesmo princípio. Se houve um problema no relacionamento, é sempre a nossa responsabilidade buscar a restauração. Tá? Agora, alguns princípios que eu quero tirar desses dois textos aqui para guiar aí a nossa conversa sobre o perdão vinculado à restauração de relacionamento. Primeira coisa que a gente pode tirar do texto, desses dois textos, embora talvez seja um anacronismo, né, falarmos sobre isso, é que me parece que o texto diz que nós devemos fazer isso de maneira presencial. Eu estou dizendo que é um anacronismo porque naquela época não tinha possibilidade de não ser presencial. Não tinha como dar um telefonema, não tinha como mandar uma mensagem, não tinha como fazer de outra forma, a não ser por meio de uma carta. Tá? Não era a maneira mais comum e mais barata de se comunicar antigamente, mas ainda assim seria possível, né? Ainda seria possível mandar uma mensagem através de um terceiro, alguma coisa assim. Ainda daria para ter esse tipo de atalho aí, ou de outras maneiras de comunicação. Mas eu quero dizer que é um princípio saudável e sábio se nós decidirmos resolver os nossos conflitos, os problemas que há nos relacionamentos presencialmente. Eu digo isso porque conforme a gente vai evoluindo nos nossos meios digitais, a gente tem encontrado um meio até covarde de tentar resolver os nossos problemas, né? Às vezes problemas graves, pessoas
resolvendo por mensagem. Já dei duro em algumas pessoas que terminaram relacionamentos, inclusive, por mensagem. E tem sido cada vez mais comum tentativas de restauração de relacionamentos por meios bem impessoais, né? Em que você não percebe, às vezes, a entonação de voz, onde você não tem a presença da pessoa, onde você não tem a possibilidade de um toque ou alguma coisa nesse sentido. É muito mais, inclusive, fácil recusar responder mensagens, e-mails e até ligações. É muito mais fácil para a pessoa decidir recusar você por esses meios do que se você estiver presente na frente da pessoa. É muito mais difícil a pessoa simplesmente virar as costas para você. Mas não responder uma mensagem, não ler um e-mail, não atender uma ligação, isso é muito mais simples. E aí nós facilitamos as maneiras pelas quais nossos relacionamentos podem não ser restaurados quando nós tentamos meios como esses. Mas confrontar uma pessoa presencialmente, buscar a reparação do relacionamento, é muito delicado, é muito mais difícil, mas ao mesmo tempo, muito melhor, né, a ser feito dessa maneira. Isso exige, por exemplo, coragem, que hoje em dia a gente tem muita coragem de escrever coisas ou de falar coisas por telefone que talvez presencialmente jamais faríamos, né? Ou mandarmos indireta, né? Hoje é bem comum que nós, tentando alcançar uma pessoa, publiquemos em nossas redes sociais um textão, né, criticando amplamente essa categoria de pessoas na qual aquela pessoa que nos ofendeu está presente, e então, de uma maneira indireta, né, de uma maneira bem raivosa e não misericordiosa, a gente faz uma crítica dessa, às vezes expondo a outra pessoa para todo mundo, desnecessariamente, e aí então essa é a maneira como nós temos lidado com isso, ou às vezes esbravejando uma mensagem, coisas que talvez jamais teríamos coragem de falar frente a frente com a outra pessoa, né? E eu estou dizendo isso porque linguagem corporal, tom, expressão facial, as palavras que usamos, os sentimentos que demonstramos numa conversa presencial, tudo isso deve ser usado para transmitir um equilíbrio entre a verdade que nós estamos falando e o amor que nós queremos demonstrar, a justiça, mas ao mesmo tempo a misericórdia, e tudo isso é melhor expresso quando nós temos mais recursos do que apenas as palavras escritas em um texto, ou talvez até mesmo das palavras faladas em uma ligação. Quando nós podemos usar todos os recursos possíveis para restaurar esse relacionamento, tudo isso é mais, ou é melhor indicado. É claro que isso não é uma regra em que, sob nenhuma circunstância, pode ser quebrada, né? Nós sabemos que as distâncias que de repente existem entre nós, não nós que moramos tudo aqui perto, né? Mas talvez uma pessoa que talvez você tenha tido um problema no relacionamento e que talvez hoje mora em outro país e que não se tenha condições de chegar até lá ou ela vir até você, então que isso seja tratado com urgência, né? E aí então uma ligação seria o melhor meio para isso, para que você não espere a vida toda num relacionamento ali que está corrompido, né, que está quebrado, e então você, sob a justificativa de que eu não posso encontrar a pessoa presencialmente, então eu não resolvo. Ou, talvez, pessoas que já não morem tão longe assim, mas uma distância aí mais médio, né, mais média. Você, então, demora para resolver, porque você tem até condições de ir até lá, mas não dá agora, né? A vida está corrida. Nesses casos, faça uma prévia de restauração de relacionamento, talvez por uma ligação ou até por uma mensagem, para que as coisas sejam tratadas com seriedade. Pelo menos marque uma conversa por meio desses meios digitais, para que então você trate com a seriedade que Jesus ensinou lá em Mateus 5,
que é não continuar o seu serviço de adoração a Deus enquanto há um relacionamento a ser restaurado. Então esse é um princípio. Um outro princípio aqui é que nós devemos fazer essa busca em relação ao outro de maneira privada. Perceba que os passos de Mateus 18, os famosos passos de Mateus 18, começam com uma expressão clara de que você tem que ir até outra pessoa, particularmente, só entre você e ela. E a gente tem cometido um equívoco aqui, ou quando nós deixamos de simplesmente ir até a pessoa e exortá-la, ou quando nós ao invés de fazermos isso, nós vamos contar para outras pessoas aquilo que a outra pessoa nos fez. Tá? O que seria, de fato, uma fofoca. Ou, às vezes, a gente tentando não parecer que seja isso, a gente vai para abrir o coração, a gente vai para ser consolado, encorajado por outras pessoas, não porque a gente quer fofocar, mas porque a gente tem necessidade de abrir o coração, de falar como a gente está sentindo. E a Bíblia diz, se alguém pecar contra você, independente do que você esteja sentindo, a primeira coisa que você faz é falar com a pessoa que te ofendeu. Faça isso de maneira privada, não chame outros nesse momento, não compartilhe com outros o que foi feito a você, faça de maneira privada. Tá? Esse é um princípio importante que muitas vezes tem sido negligenciado por nós. A primeira coisa que a gente faz é já contar para outra pessoa. Às vezes até para o nosso cônjuge, para a nossa família, quando na verdade o texto diz, se alguém pecar contra você, em primeiro lugar, vai arguí-lo, vai exortá-lo, vai confrontá-lo, você e ele somente. Já não chega com outras pessoas, você e ele somente. Ainda outro princípio aqui. O texto deixa bem claro de Mateus 18 que o nosso intuito e objetivo ao procurar a pessoa que pecou contra nós, e aqui só um parênteses. Esse pecou contra nós não quer dizer que a pessoa de fato tenha ofendido especificamente a você. Tá? Há muitos intérpretes desse texto que falam que pecar contra nós é sempre pecar contra o corpo de Cristo. Então, mesmo que o pecado que a outra pessoa tenha feito não atinja diretamente a você, ainda assim é nossa responsabilidade de exortar, porque se trata de um irmão em pecado, e que o pecado de um irmão, por ele não se tratar de uma ilha, sempre afeta todo o corpo. Portanto, qualquer pecado é passível dos passos de Mateus 18, e não apenas o pecado que foi cometido especificamente contra você. Okay? Há um consenso entre os intérpretes desse texto a esse respeito. E existem outros textos nas Escrituras, por exemplo, em Gálatas 6, que nos mostram a responsabilidade de ir exortar, mesmo quando o pecado não é especificamente contra nós mesmos. Agora, fecho parênteses, vou voltar ao princípio. O texto é bem claro que nós devemos ir até a pessoa com o objetivo de ganhar a pessoa e não de ganhar o argumento, não de vencer a discussão e não de mostrar o seu ponto. O nosso objetivo sempre é ganhar a pessoa. E isso muda a forma com que nós falamos. O nosso objetivo faz com que a maneira como nós vamos falar, as palavras que vamos empregar, a postura corporal, o jeito que nós vamos chegar até a pessoa seja diferente. É claro, é muito claro para a pessoa que está ouvindo, quando alguém quer ganhar o argumento e quando alguém quer ganhar a pessoa. É por isso que é tão constrangedor quando numa briga, um relacionamento aí, por exemplo, de marido e mulher, uma das pessoas cede, já não quer mais ganhar o argumento, então talvez ali reconhece alguma coisa que fez, pede perdão, e aí, grande parte dos casos, a outra pessoa se sente constrangida por aquilo, e aí então ela vai e também começa a ceder também, porque ela percebeu de alguma maneira que a outra pessoa já não quer mais ganhar o argumento, a outra pessoa já não quer mais ganhar a discussão, mas ela quer ganhar você. E aí então isso te dá motivação
para que você então se livre das suas barreiras, das suas proteções, dos seus escudos, para então poder, da mesma forma, considerar que algo você fez de errado, pedir perdão, buscar a restauração também. Então, é importante você demonstrar de todas as maneiras possíveis que você está lá para ganhar a pessoa e não para ganhar a discussão. Agora, como é possível, se você foi realmente injustiçado, se você foi realmente machucado, ser tão positivo na sua motivação, no seu objetivo de chegar até outra pessoa? Porque sabemos que isso é difícil. Quando nós somos realmente ofendidos, injustiçados, maltratados, como é difícil você querer ir com essa motivação tão pura e santa de ganhar a outra pessoa, ao invés de apenas destruir a pessoa com a sua confrontação. E aqui a gente deve lembrar da natureza cheia de dimensões do perdão. Por exemplo, Jesus ensinou lá em Marcos 11, 25, que devemos perdoar interiormente, ou pelo menos iniciar o processo de perdão interior, antes de nós pedirmos que aquele que nos ofendeu se arrependa. Esse texto é claro, porque o texto está falando que quando você está orando e você lembra que alguém cometeu algo contra você, você já perdoa internamente, imediatamente, sem antes mesmo ter que ir confrontar o ofensor. Você não vai persuadir, você não vai fazer nada, você vai apenas perdoar. Mas existe o texto de Lucas que fala que nós devemos ir até a pessoa, exortar e buscar a restauração do relacionamento. Então devemos lembrar que existem essas fases que são importantes. Ou seja, se você procurar o ofensor antes de perdoá-lo, provavelmente você não vai ganhar o seu irmão. Por isso que Jesus diz, lá em Marcos, que você estiver orando, você já perdoa interiormente. Para que depois dessa fase, você vai lá e busque a restauração, que é aquilo que Lucas fala. Porque se você não fizer isso primeiro, e você for confrontar primeiro antes de perdoar, a maneira com a qual, ou pela qual você vai exortar a outra pessoa, não tem por objetivo ganhar o seu irmão, e sim ganhar a discussão. Por isso que é importante o perdoar primeiro. Senão você não vai persuadir, você não vai repreendê-lo da melhor forma, você vai fazer com que a pessoa se encha de proteções e barreiras, porque ela já percebeu que você não quer ganhá-la, mas sim ganhar a discussão. Ela vai se sentir acuada e, portanto, já é difícil, mesmo quando você quer ganhar o seu irmão, de a pessoa estar disposta ali a reconhecer e a pedir perdão, quanto mais se nós formos confrontar de maneira equivocada, né? De maneira errada, cheia de raiva, cheia de ira, cheia de amargura. Até a nossa confrontação vira um meio de retaliação. Até a maneira como a gente diz para outra pessoa o que ela fez, que deve ser dito, mas a maneira pela qual a gente faz isso acaba sendo uma das formas de a gente buscar vingança. Tipo, a gente fala coisas como, você fez isso comigo, agora você vai ter que ouvir. Percebe que quando a gente diz desse jeito, a gente não está falando tipo, você vai ouvir como uma expressão do meu amor por você, que pecou e agora eu preciso te ajudar a vencer esse pecado. Não, agora você vai ter que me ouvir, é uma expressão de, meu filho, agora aguente. Não é uma forma de buscar restauração, e sim de punição. Ouvir você agora é uma punição, é isso que você quer dizer quando você diz coisas como essa. Alguns interpretam esse texto como dizendo que você deve falar com o ofensor apenas uma vez. E por muito tempo eu achava que essa era a leitura natural do texto de Mateus 18. O irmão pecou contra mim, eu vou lá, uma vez, falo com ele, não me escutou, já veio com 2 ou 3. Eu sempre também interpretei mais pendente para essa interpretação. Mas o texto não diz para ir uma vez em particular. Mas o texto diz para simplesmente ir em particular. Vá em particular até o seu irmão e confronte. Ele não diz quantas vezes isso é necessário. Ele diz, o foco da ordem de Jesus é ir em particular.
É normal e sábio que esta fase de recuperação de relacionamento leve mais do que o encontro muitas vezes. Então, muitas vezes vai ser necessário que nós tenhamos que ir repetidas vezes. Muitas vezes a pessoa que está sendo desafiada no primeiro momento, ela vai ficar muito surpresa e na defensiva. E talvez ela precise de algum tempo para que ela consiga processar tudo aquilo que ela ouviu. E que talvez seja uma grande surpresa para ela. Se você foi injustiçado, mas o seu objetivo é o amor e a restauração, você então vai ser paciente. E talvez você consiga se encontrar várias vezes com aquela pessoa para resolver os problemas que causam ali no seu relacionamento. Talvez vários problemas, que você não pode esperar que todos sejam resolvidos em apenas uma única conversa. Então lembra, o foco do texto é mais em você ir de maneira particular do que você foi uma vez, falou e acabou. Eu lembro da história de um grande amigo que percebia que um irmão ali da comunidade estava em pecado e ele chegava para mim e falava assim, olha, e aí, o que a gente vai fazer? O que vão fazer com esse irmão em pecado, porque está todo mundo vendo e ninguém faz nada? Aí eu sempre falava para ele, em primeiro lugar, você já foi falar com ele? Ah, não fui, porque isso. Eu falei, não quero nem saber. Não é para mim que você tem que falar. Se você está percebendo o pecado do seu irmão, seja ele contra diretamente você ou não, você tem que exortá-lo primeiro. Aí beleza, falei isso, a pessoa viu que não ia conseguir ficar conversando sobre o pecado do outro comigo, aí ela pegou e foi. Aí ela chegou para mim e falou, então, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, já foi conversar com ele? Já fui. Eu falei, é? Eu falei, não, já fui, já está tudo conversado. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei, fui lá até a pessoa, né, que estava em pecado, segundo aquele irmão, que veio contar para mim. Eu disse assim, olha, fulano de tal veio conversar com você? Conversar comigo? Ele falou que foi conversar com você. Ah, não, domingo passado, no final do culto, ele chegou rapidinho para mim e falou assim, sai dessa vida, hein? Só isso. Essa foi a conversa que ele teve. E às vezes, e aí ele falou, cumpri Mateus 18. Né? Cheguei e falei. Agora, falei, cara, que incrível, que argumento. Nossa, que facilidade de ganhar o irmão. Sai dessa vida e virou as costas e foi embora. E às vezes a gente, talvez não de maneira tão absurda assim, mas a gente talvez esteja cometendo esse tipo de erro que demonstra a nossa falta de paciência. Porque talvez se nós fôssemos ocupados, nós iríamos querer que a pessoa caminhasse um pouco mais com a gente, antes de avançar nos passos de Mateus 18. Caminhar um pouco mais. Agora, me entendam, tá? Porque se esse é um erro, existe o erro do outro lado também. O erro de a gente vai, conversa uma vez, 2, 10, 100, milhões, nada resolve, e a gente nunca avança no passo. Que na verdade a gente não conversa milhões. A gente conversa 1, 2, no máximo 3, e a gente desiste. Esse é o problema. Na verdade, eu não conheço nenhum caso que a pessoa lá ficou indo muitas, centenas de vezes. Não, a gente desiste. E a gente nunca leva para o segundo passo de Mateus 18, que é levar 2 ou 3. A gente para antes. Não é que a gente continuou falando. A gente parou antes. E isso é um erro também. Porque o texto também deixa claro, depois que você foi particularmente, não apenas uma vez. O texto não deixa claro que tem que ser uma vez. Ok? Se fosse necessário que fosse uma vez, Jesus teria falado, vai uma única vez. Não escutou da primeira, já leva o grupo, já leva a gangue. Não falou isso. Ele falou, a ênfase é no particular. E aí depois, a ênfase é no coletivo. Então, se ele não ouvir, leve 2 ou 3 para despersonalizar a situação. Para que não seja só a sua interpretação do erro. Ou seja, ainda o ponto é, procure o máximo possível fazer com que a confrontação ou aquilo que foi feito contra você ou contra o corpo de Cristo fique na maior condição possível privado.
Ou seja, ele não parte do primeiro passo para o último. Ele não diz, não te escutou, então agora conte para todo mundo. Vamos ver se todo mundo ele vai escutar. Não, a tentativa de Jesus é falar, mantenha isso o máximo possível no privado. Não coloque isso de maneira pública desnecessariamente, a não ser quando o pecado é público. Ok? Então, vamos supor que alguém aqui, numa confraternização da igreja, num almoço, alguém vai lá, tem uma discussão com outra pessoa na mesa, vai dar um soco na cara dela, publicamente. A pessoa não pode depois achar que a confrontação será ali entre a pessoa que tomou o soco e ela e ficou tudo bem. Não, foi um pecado público, todo mundo viu, todo mundo precisa saber do seu arrependimento, de que houve alguma restauração ali. Pecados públicos são tratados de maneira pública, ok? Então, que isso fique bem claro. Paulo não seguiu esses passos aqui no caso do homem lá em 1 Coríntios que dormia com a madrasta, ok? Era um pecado público e notório. Paulo não precisou passar por tudo isso aqui. Tá? Então, não vem com essa que o cara lá tá traindo a esposa com um monte de gente, foi descoberto, todo mundo sabe, até no Japão, e aí fala, não, vamos ficar aqui no... Não existe isso. Okay? Pecados notórios e públicos são tratados dessa maneira, público. Okay? Mas, do contrário, nós precisamos fazer com que aquilo, na medida do possível, seja tratado na maneira mais privada possível. Tá? E aí, voltando para a questão dos 2 ou 3, é para despersonalizar a situação. Não é mera questão de preferência ou gosto pessoal, a sua acusação contra outra pessoa. Não é só que, eu achei isso. Eu achei que você foi meio ríspido na maneira como falou. Mas ninguém mais concorda com você, é só você que achou. Tá? Então é uma maneira de despersonalizar isso. E na verdade, 2 ou 3 têm uma função dupla. Por um lado, eles podem ajudar aquela pessoa a refinar a sua compreensão do que aconteceu, a falar de uma maneira mais persuasiva, talvez até mais paciente, né? Talvez segurando a pessoa que está confrontando ali e falou, opa, peraí, você está exagerando agora. Eles podem denunciá-lo, também a pessoa que está falando, se você estiver falando de uma forma ríspida ou inútil, ou ofendendo. Por outro lado, eles podem comunicar e confirmar para aquele ofensor, para aquele que está em pecado, que ele está realmente errado, que não se trata apenas de uma opinião pessoal. Ou seja, 2 ou 3 são mais persuasivos do que um só. Envolver uma ou 2 pessoas é, de certa forma, uma estratégia de responsabilizar ambas as partes. Tanto a parte que vai exortar, quanto a parte que está sendo exortada. Porque nem sempre, a gente precisa colocar isso, nem sempre a parte que está indo exortar é a parte certa. Ok? Nem sempre. Porque às vezes a parte teoricamente ofensora não cometeu nenhum pecado. E a parte ofendida, desnecessariamente, está em pecado, até na maneira de falar ou no lidar com a situação. Por isso que, quando a gente vai lidar com uma disciplina eclesiástica, né, alguém faz uma denúncia ou uma queixa contra alguém, a primeira parte que a gente faz é analisar se aquilo que está sendo denunciado é de fato um pecado. Essa é a primeira coisa. Porque se não for, não há razão para um processo. Não há razão para uma exortação. A pessoa precisa provar que aquilo é um pecado. Biblicamente falando, olha, tal pessoa cometeu isso, e isso é um pecado. Não adianta vir falar que, tal pessoa tem essa característica, ou eu senti isso, não sei o que. Não, o que a pessoa fez é um pecado. Você consegue mostrar um texto bíblico? Beleza, é um pecado. Então, ok, vamos exortar. Então, dos 2 lados, tanto a parte ofensora quanto a ofendida, nesse segundo passo, são ajudadas com levar 2 ou 3. Tá? Mas não começa com 2 ou 3. Começa privado. Se esse estágio não funcionar, se você não ganhar o seu irmão nesse estágio, aí sim, leva à igreja, é o que o texto diz. A aparência desse processo dependerá de questões
da política da igreja, né, do governo da igreja. Por exemplo, nós somos presbiterianos. Então, a nossa maneira de governar a igreja é representativa. Né? Estamos os presbíteros que governam a igreja, né, que são representantes da igreja, e aí nós acreditamos que a maneira pela qual nós vamos levar a igreja não é necessariamente vir aqui e falar para todo mundo como as igrejas batistas fazem, por exemplo. Mas leva para o conselho da igreja, que são aqueles responsáveis pelo pastoreio da igreja. Então, eles vão trazer a pessoa, né, vão conversar, vão tratar. E uma vez que isso não deu certo, aí sim, apresenta o último grau, né, da disciplina que ninguém quer que chegue, que é a exclusão da pessoa da comunidade. Okay? Então, igrejas que têm uma forma de governo diferente vão precisar interpretar que quando alguém o levar para a igreja, é levar para a igreja toda, para que toda a igreja, ao mesmo tempo, fale com a pessoa, o que é complicado. Então, mais uma vez aqui, ser presbiteriano está ajudando bastante a gente. Imagine se, em casos que isso fosse necessário, toda a igreja precisasse lidar e conversar com a pessoa de uma vez só. Né? Mas nós temos ali os representantes que fazem isso, e no final das contas, quando se chega a um caso de necessidade, então apenas o conselho, os presbíteros comunicam à igreja de algo que já foi decidido, seja por uma exclusão ou por uma restauração de alguém. Ok? Então isso vai variar de ministério, de igreja para igreja, depender da forma de governo. A ideia aqui é de que se o infrator ele ouça a igreja, né? O ofensor, diante da desaprovação da comunidade local, deveria reconhecer que essa não é apenas uma queixa pessoal por parte daquele que foi ofendido, ou que seja uma opinião pessoal de 2 ou 3 sobre aquilo que ele tenha feito, mas expressa a fé que toda aquela comunidade tem sobre aquilo. Se a pessoa não vir à igreja, Jesus diz que então aquela pessoa não pode continuar na comunhão da igreja como se nada tivesse acontecido. Portanto, a igreja deve tratar essa pessoa como pagã, como cobradora de impostos, ou seja, como uma pessoa não cristã. Agora, isso aqui, o Tim Keller me ajudou a pensar sobre isso. Tá? Eu nunca tinha pensado dessa maneira como ele me convidou nesse livro. Mas ele diz que tratar o outro como um não cristão não significa e não é nada parecido com evitar a pessoa. E aqui a gente talvez tenha sido muito influenciado pela comunidade Amish, né? Que ficaram famosos aí quando alguém era disciplinado pelaquela comunidade, eles não tinham nem mais contato, eles não podiam nem olhar na cara, nem conversar. E aí eu sempre carreguei esse peso para esse texto, né? Me parecia que era isso que o texto estava dizendo. E, na verdade, a nossa interação ela deve apenas mudar. Nós já não estamos tratando como um crente, isso nós não devemos tratar mesmo, por conta da continuação do texto de Mateus 18, que Jesus fala, aquilo que vocês desligarem na terra já terá sido desligado no céu. Ou seja, essa é uma expressão visível de que a pessoa ainda não pertence a Deus. Pode ser que ela se arrependa e beleza, mas agora, quando a igreja declara que alguém não pertence à comunidade, Deus está chancelando isso. E é nesse contexto que Jesus fala que onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, aonde tiverem mais de uma pessoa fazendo um processo disciplinar, Deus está apoiando. Isso não é para ser usado em reunião de oração que vem pouca gente. Isso é para falar que uma disciplina não pode acontecer com uma pessoa só, como muitas igrejas fazem. O pastor vai lá, você está disciplinado. Sozinho. Olhou torto para o meu filho, está disciplinado. Pode sair daí, não vai tocar mais, não vai fazer mais isso, não vai fazer aquilo, está de banco, como as pessoas falam. Não, ninguém pode fazer isso sozinho. Mas quando for feito com processo regular e decente, Deus está dizendo, ou seja, quando há um pecado, quando a pessoa de fato não escutou, quando os processos foram seguidos devidamente, quando isso tudo acontece de maneira justa e regular,
Deus está chancelando aquilo que a igreja decidiu. Ok? Então, nós não podemos tratar como se fosse um crente. Não. Devemos tratar como um descrente. E o que a gente faz com o descrente? A gente não se relaciona? Não, a gente evangeliza. A gente evangeliza. Até porque, é interessante, porque Jesus usa a expressão, né, tratar como um gentio, ou como um pagão, alguém não judeu, alguém não convertido, e como um cobrador de impostos. Agora deixa eu perguntar para vocês, Jesus andava com cobrador de impostos e pagãos? Com gentios? Jesus andava? Andava. Então, quando Jesus diz isso, ele não diz para a gente não andar com. Ele diz para a gente tratar assim. A gente tratar desse jeito. Ok? Não é a comunhão que a gente tem com o cristão. Não é. Mas a Bíblia nunca proibiu a gente de ter relacionamento com pessoas que não são cristãs. Porque é lá que é o nosso campo missionário. É lá que a gente tem que pregar. Jesus andou com esse tipo de gente. Então ele não está proibindo que nós não andemos com. Ele está dizendo que nós devemos tratá-los desse jeito. E como a gente trata desse jeito? A gente evangeliza. A gente exorta. A pessoa vai sentir falta da comunhão? Vai. Esse é o objetivo. A pessoa lembrar que agora ela não faz parte do corpo de Cristo e que isso sirva para que ela lembre-se, porque o nosso ponto todo é que a gente ganhe a pessoa de volta. Mas nesse novo estágio da exclusão, nós não queremos ganhar a pessoa de volta por meio dos passos que a gente já tentou e não deu certo. Agora a gente vai tratá-la como uma não cristã, até que ela demonstre o contrário. E com não cristão a gente evangeliza. Então, o texto de toda a passagem indica que mesmo essa medida de disciplina eclesiástica foi concebida com o propósito de recuperar o irmão, de ganhar o irmão, mesmo a exclusão. Que agora a gente não considera mais como irmão, mas a gente quer ganhar aquela pessoa. Ok? É claro que talvez você esteja se lembrando aí dos textos em que Paulo fala, por exemplo, que com algumas pessoas nós não deveríamos tomar nem cafezinho da tarde, nem jantar na casa da pessoa. Paulo diz isso também, lá em Corinto. Então, e aí, como é que fica? Dentro de um contexto eclesiástico de comunhão, né, onde a gente compartilha a nossa fé cristã, Paulo está falando de pessoas que foram disciplinadas, estão em rebeldia, tá? Eu preciso entender dessa maneira, que foram devidamente, não é uma escolha pessoal minha, e tal pessoa, porque o texto diz, não tenha comunhão, não coma junto com pessoas que são avarentas, que são maledicentes, etc. Quem não é avarento hoje em dia? Então você não pode jantar com ninguém mais, você não pode... Não, Paulo não está dizendo que cada um tem que... Agora, se a pessoa está sendo disciplinada, foi disciplinada, excluída pelo pecado de avareza, que é uma coisa que nunca acontece, como se ninguém tivesse avareza, mas Paulo está dizendo, se isso teve um processo regular, então a questão é que você não pode deixar ser influenciado e não pode deixar com que a pessoa viva um contexto de igreja normalmente, como se ela não tivesse sido excluída por esse pecado. Ok? Então é esse o ponto de Paulo. Agora, a pessoa é um não cristão, então a gente tem que evangelizar como a gente faz com qualquer outro não cristão. Não é o mesmo tipo de relacionamento. Como se a pessoa fosse uma cristã ainda. Minha irmã. Não é irmã coisa nenhuma. Era irmã até o último processo disciplinar. Foi tratada como gentil publicana? Não é irmão. Mas isso não quer dizer que você vai virar a cara na rua. Isso não quer dizer que você não vai responder a mensagem. Isso não quer dizer que se a pessoa sentar na mesa, você levanta e vai para outro cômodo. Não é isso. Isso os Amish faziam. Ou fazem, talvez, até hoje. Mas o que Jesus está ensinando é que nós devemos querer ganhar a pessoa. E o que a gente faz com o não cristão para ganhar a pessoa? Evangeliza. Ficou claro esse ponto? Também podemos aprender desses textos que, embora, por vezes, o pecado que tenha sido feito seja flagrante e não provocado, como, por exemplo, no caso de uma agressão sexual, de um abuso, né? Em muitos casos, há geralmente algumas coisas pelas quais ambos os lados podem confessar
e ambos os lados possam perdoar. Então ele está dizendo, ó, tirando esses casos extremos de um abuso, de alguma coisa que claramente uma pessoa só está em pecado, a outra pessoa não tem culpa. Na maioria das vezes, ambos os lados possuem culpa. Ambos os lados estão em algum pecado. Raramente uma das partes assume toda a culpa em um relacionamento com problemas. Muito raro isso acontecer. E aí a gente sempre acha que o verdadeiro problema do relacionamento é o outro. Sempre é o outro. E isso nos cega para percebermos em nós mesmos os nossos próprios pecados. Quase sempre a reconciliação é melhor alcançada através do arrependimento e do perdão mútuos, e não apenas de uma das partes. Agora, admitindo o seu próprio erro, isso facilita muitas vezes para o outro admitir o próprio erro dele. Agora, quando as duas pessoas estão a todo custo tentando se justificar, aí é difícil. É claro que pode acontecer que uma das partes esteja mais errada do que a outra. Sim, isso é possível. Mas se a outra parte estiver disposta a confessar alguma coisa, pode ser mais fácil para o ofensor confessar todo o resto. Quando ele percebe que o seu intuito agora não é apenas vencê-lo, derrotá-lo, mas sim ganhá-lo, fica mais fácil, como eu já disse. Agora, somente o Evangelho prepara a gente para ambos os lados do modelo da reconciliação cristã. Porque o Evangelho nos humilha o suficiente para nos tornar capazes de perdoar. Porque ele fala, ó, olha quem você é. Olha o tamanho da dívida que você tem para com Deus. E como que você não está disposto a perdoar o seu irmão. Mas o Evangelho, ao mesmo tempo, ele afirma e preenche o nosso coração com um senso de valor e amor que nos faz capazes de nos arrepender, por um lado. Então, se por um lado o Evangelho nos humilha, nos mostrando, você acha que você é melhor que o outro? Por outro lado, o Evangelho nos enche de um sentimento de que somos amados e aceitos por Deus, que isso nos dá a segurança suficiente para que a gente seja capaz de nos arrepender, sem que a gente se sinta que estamos sendo destruídos por reconhecermos que pecamos. Porque a nossa tentativa de conquistar a salvação pelas nossas próprias obras faz com que a gente não seja disposto a reconhecer os nossos erros, porque parece que de alguma forma a gente está se colocando para fora de um relacionamento com Deus. Que eu preciso provar que eu valho alguma coisa. Mas quando eu sou amado e aceito pelo Evangelho, isso me dá a confiança suficiente que eu preciso para que eu consiga me arrepender. E ao mesmo tempo, humildade suficiente para que eu consiga perdoar. Percebe? É só o Evangelho que me dá humildade para conseguir perdoar e segurança para conseguir me arrepender. Sem o Evangelho, isso não acontece. Somente uma grande humildade e uma grande alegria e segurança nos ajudarão como igreja, como comunidade, ao restaurar os nossos relacionamentos. Sempre precisamos desembocar no Evangelho. Não há perdão, não há restauração de relacionamento sem o Evangelho da graça. Agora, para citar um pouco de Paulo aqui, né? Nós temos citado apenas os evangelhos, por enquanto. Agora vamos abrir a Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, 14. Vamos ler até o versículo 21. Mas antes de lermos o texto, até aqui, nessa exposição que eu fiz de Mateus 5, de Mateus 18, tudo aquilo que a gente conversou nessa aula até aqui, alguma dúvida? Né? Talvez você tenha pensado em algum caso difícil aí, ou alguma ilustração, ou alguma situação que exemplifique aí na sua própria vida, na de outras pessoas, aquilo que a gente tem falado, alguma colaboração, participação de vocês. Eu vou dar um tempinho aí antes de a gente ler esse texto. Eu tenho ouvido muitos cristãos dizer, com base empírica, que geralmente quando a pessoa passa daquele último estágio de Mateus 18, ou seja, considerado não cristão, as pessoas, com base empírica, falam: eu nunca vi um caso desse da pessoa passar um tempo
Então, eu poderia, com base empírica, também falar assim, eu acho que se aconteceu, ele nunca mais vai se tornar crente, então eu vou esquecer. Não dá. Não dá porque aí, provavelmente, só o fato de você ter compartilhado isso, talvez alguns irmãos aqui conheçam casos assim, de pessoas que foram restauradas. Eu conheço casos assim. Mas a Bíblia nos dá essa possibilidade, no caso lá do homem que foi disciplinado ali, que foi excluído, né? Quando Paulo diz lá na primeira carta. E aí, mais para frente, em Coríntios, e mais para frente, essa pessoa foi restaurada, né? Então, dá a ideia de que é possível que mesmo uma pessoa sendo excluída por um pecado notório ou obstinado, né, e público, que em algum momento ela possa ser restaurada, porque Deus pode todas as coisas, né? A gente não pode limitá-lo a ganhar uma pessoa que foi excluída. Então, claramente essa não é uma possibilidade nem empírica, porque talvez não tenha sido a sua experiência, mas talvez a de outros aqui, conheçam pessoas que já foram disciplinadas, sentiram falta da comunhão, perceberam o que tinham feito e aí posteriormente voltaram. Só uma pesquisa rápida. Quantos aqui conhecem pessoas nesse caso? Bom, só uma pessoa conhece. Mas, ou seja, existe. Tá bom? Ou seja, 2 pessoas, tá? Então, 3 comigo. Então, 3 pessoas conhecem pessoas nessa situação. Então, existe. Tá? Existe. Mesmo que não tivesse ninguém aqui, nós somos uma parcela muito pequena também, né? Para poder dizer que nunca acontece. Tá? Aí aconteceu na Bíblia, como eu acabei de citar. Eu não sei se é pertinente, mas há casos de pessoas que conscientemente pecaram, conscientemente se apresentam como pecadores e querem passar pelo processo. Não sei se... Tá. Vamos pensar no seguinte. Então, eu preciso categorizar a pergunta, é muito boa. Tem pecados que são notórios e públicos. Notórios é pecados maiores, tá? E existe sim pecados maiores. Já falei isso em outras aulas, não vou ficar justificando com os textos bíblicos agora. Então tem pecados maiores e pecados públicos, que carecem de uma maneira de tratá-los. E tem pecados obstinados. Essas duas categorias fazem com que alguém seja excluído da igreja e passe pelo esse processo disciplinar, que pode ou não levar numa exclusão. Agora, como eu já citei, quando é um pecado público e notório, está todo mundo sabendo disso, é um negócio grave, como era no caso de 1 Coríntios, que Paulo diz, olha, esse aí, mesmo de longe eu já falo, entrega para Satanás. Não passou por processo nenhum. O pecado era público e notório. Acabou. E aí tem o pecado obstinado, que independe da gravidade do pecado. Pode ser alguém que... Vamos tentar pegar um pecado aí que a gente acha que é leve. É avareza. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro deveria ser punível de exclusão da igreja. A pessoa ali confia muito no dinheiro, ama o dinheiro, aí vai lá, uma pessoa exorta por várias vezes, a pessoa não escutou, não, acho que é isso mesmo. Aí leva 2 ou 3, não, aí leva a igreja e fala assim, não, eu quero continuar amando o dinheiro, é isso, é minha vida, amo o dinheiro, amo o que ele pode comprar, não sei o quê, pode ser disciplinado, por obstinação. Mesmo que pareça pra gente que o amor ao dinheiro é um pecado sutil, mais leve, embora não seja, tá? Jesus falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não estou acreditando nisso. Estou dizendo que é um pecado que a gente trata com mais, né, tranquilidade. Ou, por exemplo, um pecado que a gente trata com bastante tranquilidade, que Deus odeia também, é o orgulho. Né? Eu percebo que a gente, às vezes, em conversas informais, ou até mesmo em reuniões de compartilhamento, a gente diz assim, é que eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Mas, às vezes, a gente fala isso de uma maneira tão, natural. É que eu sou orgulhoso mesmo. Mas a gente tem outros pecados que a gente não fala desse jeito. Então, eu estou dizendo que existem pecados que a gente já trata assim como se fossem menos graves e que qualquer pecado desse pode chegar numa... se obstinado, esse é o ponto, se obstinado, pode chegar numa exclusão.
E alguns pecados que às vezes são mais graves, embora não tão graves ao ponto de uma exclusão imediata, eles podem nunca chegar a um processo disciplinar, porque a pessoa está arrependida do pecado. Ok? Então lembra, o processo disciplinar de Mateus 18 não é sobre gravidade, e sim sobre obstinação. Porque se o pecado for um pouco mais grave, e aí, mas não for notório, e aí você chegar, você só, particularmente, e exortar, e a pessoa te escutar, ganhou, acabou o problema. Então, agora eu vou voltar para a pergunta do Silas. Se a pessoa foi e confessou o seu próprio pecado, ela não foi exortada, ela confessou, em primeiro lugar, isso já é o primeiro e talvez maior fruto de arrependimento. Demonstração disso. Que a pessoa não foi descoberta. A pessoa não foi pega com a boca na botija e aí então depois começou a confundir a tristeza pela vergonha de ter sido descoberta com a tristeza pelo pecado em si. Não, a pessoa não foi. A pessoa já chegou falando, olha, pequei, estou arrependido. Cara, a vergonha que a pessoa passa por só fazer isso, já é uma demonstração de que há algum arrependimento, que precisa talvez ser amadurecido, mas só o fato de a pessoa chegar e falar, opa, Mateus 18 já não está mais. Porque você já ganhou o seu irmão antes de você ir até ele. Você vai ajudá-lo, né? Você vai orientá-lo, você vai supervisioná-lo. Pode ser que no decorrer do processo você perceba que não está tendo um arrependimento inicial que teve. E aí o processo talvez, né, seja necessário levar 2 ou 3. Mas inicialmente, Silas, se alguém chegou e comunicou para você algo que ninguém sabe, e que a pessoa está confessando ali abertamente e se colocando à disposição para... E talvez se a pessoa está fazendo isso, em alguma medida ela está pedindo ajuda. Olha, eu estou arrependido, mas isso está difícil demais, não consigo lutar sozinho. Cara, você ganhou seu irmão, agora você vai ajudá-lo a lidar com aquilo. Não tem Mateus 18 aí. Agora, a pessoa chegou para você, falou, então, tenho traído a minha esposa há 5 anos, tenho 2 filhos fora do casamento, ela não sabe, está todo mundo no meu bairro sabendo, mas ninguém da igreja ainda sabe. Percebe? Tipo, uma hora isso ia chegar. Isso não é prova de arrependimento nenhum. O processo é diferente. Entendeu? É diferente por quê? Porque é um pecado notório, é um pecado público, e que você não tem nenhuma garantia de que a pessoa não está falando aquilo, porque ela vai ser descoberta mais cedo ou mais tarde. Diferente. Tá? Já lidei com casos que pareciam pequenos, e a gente teve que chegar a disciplinas bastante avançadas. E já lidei com pessoas me falando coisas muito absurdas, mas que ninguém sabia do que essa pessoa fez sozinha, e que eu tratei de maneira privada, reconheci que a pessoa não estava obstinada, ela estava lutando, mas estava difícil, e que ela tinha pelo menos aquele arrependimento inicial, que é demonstrado pelo pedido de socorro, pela ajuda, e então essa pessoa foi restaurada. Tranquilamente, ninguém sabe. Mas tem casos de pecados muito menores, de pessoas que, na verdade, ou foram descobertas, ou na iminência de ser descoberta, a pessoa tentou dar um jeito ali para não ficar muito pior, e aí é de outra maneira que a gente lida. Então, não sei se eu respondi, se deu para ficar claro, senão o irmão pode falar e eu tento responder melhor. Ficou claro, Silas? Tudo bem, gente? Deu para entender? Mais alguma pergunta ou colaboração nesse sentido? Porque eu sei que essa é uma área bem abrangente, né? Então, se alguém tiver qualquer dúvida ou colaboração, pode fazer. Nada? Então vamos ler o texto. Romanos 12, 14 até 21. Então aqui é sobre relacionamentos,
mas vamos pegar numa perspectiva mais do processo de recuperação de um relacionamento, né? Ou de reconciliação. Então vamos lá. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então você percebe aqui que Paulo dá uma série de ordenanças, curtas, rápidas, de como que deveríamos lidar com os nossos relacionamentos e até com a restauração e reconciliação desses relacionamentos. Tá? Então, são muitas ordens e até muitos princípios que Paulo coloca num texto tão curto assim, tão condensado. Mas Paulo aqui está expondo um princípio norteador geral e pelo menos 5 maneiras práticas de aplicar esse princípio. E é sobre isso que eu quero falar agora. O princípio o princípio geral: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso está lá no versículo 21. Esse é o princípio geral que Paulo está tentando ensinar aqui. Então, vencer o mal aqui, é uma palavra militar para a ideia de derrotar, para a ideia de conquistar o mal. Existem apenas 2 possibilidades, então. Ou você será derrotado pelo mal, ou você derrotará o mal, e a maneira única de você derrotar o mal é com o bem. É isso que Paulo está dizendo. Ou você vai ser derrotado pelo mal, e você é derrotado quando? Quando você responde com mais mal. Então você acrescentou o mal e aquilo vira aquela bola de neve que só aumenta, o ciclo do mal. Ou você responde com o bem, que é a única maneira de você vencer o mal. Então, se quando alguém te machuca, você machuca a pessoa de volta, ou mesmo deseja no seu coração vê-la sofrendo ou sendo machucada, então você está sendo derrotado pelo mal, porque você está sendo influenciado por ele. O mal vence quando ele distorce os nossos relacionamentos uns com os outros. Quando alguém te faz mal e você continua querendo machucá-lo e alimentando raiva disso, você está arruinando os relacionamentos e você está sendo vencido pelo mal. O mal vence quando distorce a visão que você tem de si mesmo. Por exemplo, ao reproduzir na sua mente várias e várias vezes um vídeo do que a outra pessoa fez com você, e ao mesmo tempo colocando em contraste o quão uma pessoa melhor você é, e quão nobre você é, o quão impossível teria sido você cometer a mesma coisa. Esse sentimento de autopiedade, de autojustificação, é uma das maneiras pelas quais o mal vence. Porque o mal está dizendo, você é uma pessoa boa. E uma pessoa boa não precisa da graça. Percebe como é sutil, mas como o mal deteriora as nossas vidas? Não há nada que o torne mais aberto à crueldade e à maldade do que sentir, olha, ninguém sabe o quanto eu sofri. Ninguém sabe. É fácil falar para você, de como eu estou agora, mas ninguém sabe o quanto eu sofri. Quanto tal pessoa me fez sofrer, me fez passar. E isso nos deixa aberto à tentação. Porque quando a gente tiver a oportunidade de fazer algo desonesto, nós o faremos, porque lá no nosso coração a gente vai pensar, eu mereço um pouco de prazer. Eu mereço um pouco disso.
Afinal de contas, ninguém sabe o quanto eu sofri. E isso me faz pensar Davi. Que a sorte de Davi, né, foi abençoado por Deus de ter mandado um profeta como Natã, de ter abordado como Natã abordou Davi quando Davi foi pego em pecado. Mas pensa Davi, ali como alguém que foi perseguido por Saul por tanto tempo, alguém que teve uma série de dificuldades na vida, que participou de várias guerras, que teve uma responsabilidade muito grande, e teve filho, e teve um monte de problema na vida. Talvez Davi pensasse assim, olha, eu lutei várias guerras, eu passei por isso, passei por aquilo, eu que carrego o fardo de governar esse povo todo, de decidir os casos como um juiz, de decidir no campo de batalha também. Ninguém sabe o fardo que eu carrego. Parece fácil ser rei, mas não é fácil não. Será que eu não posso apenas ter um pouco de prazer? Certamente Davi foi enganado por si mesmo e que precisou de uma exortação sábia para que ele percebesse. Ou seja, nós ficamos abertos à crueldade quando o mal nos engana, dizendo, ninguém sabe o quanto eu sofri. Você estará mais aberto ao mal e o mal vencerá quando isso acontece. O mal vence quando, através de você, você ajuda o malfeitor em sua autojustificação. Se você mantiver a sua raiva, a sua frieza, a sua má vontade em relação ao ofensor, isso poderá fazer com que ele se sinta autojustificado. Ele pode até saber que ele fez algo de errado, mas a sua postura em relação a ele faz com que ele se sinta justificado naquilo que ele fez. Ele dirá a si mesmo de que você é uma pessoa cruel, que você mereceu, no final das contas, aquilo que ele fez em relação a você. Se nós não derrotarmos o mal através do perdão, o mal vencerá. O mal vencerá não apenas no ofensor, mas o mal vencerá em você mesmo e o mal vencerá no mundo. Por isso Paulo trata com muita seriedade esse assunto. Trate, e não só Paulo, né? Jesus falou sobre isso também. Trate o mal com o bem. Do contrário, vocês não serão diferentes dos pagãos. Eles fazem o mesmo. Se você deve derrotar o mal, se responder não machucando a pessoa ou não querendo que ela seja magoada, mas com o bem. Essa é a única maneira. E aqui estão 5 maneiras que o texto aqui de Paulo nos diz que podemos fazer para vencer o mal com o bem. Ok? 5. Primeira delas, ore. Ore por eles. Abençoe aqueles que os perseguem, Paulo diz. Abençoar pode significar muitas coisas, mas não pode significar menos do que orar por a pessoa que te ofende ou te ofendeu. E não orar com uma oração imprecatória, pedindo para que Deus arrebente a vida do cidadão, mas para que Deus abençoe. Acho que até por isso que Paulo fez questão de falar sobre abençoar, né? Se ele falasse só ore, daria a entender que orar pelos inimigos é orar para Deus matar, orar para Deus levar. Mas ele fala, ore para que Deus os abençoe. É difícil, inclusive é interessante isso, né? Como a gente está vencendo o mal com o bem aqui. É difícil você ter raiva absoluta de alguém por quem você tem persistentemente orado por. Porque na medida que você ora pela pessoa, Deus vai transformando o seu coração. E aquela raiva vai passando. Então, orar pela pessoa não apenas é bom para a pessoa pela qual você tem orado, mas é bom para você mesmo. Porque Deus trabalha a amargura no seu coração enquanto você se dispõe a obedecê-lo em orar. Também é difícil ficar com raiva, a menos que você se sinta superior. Porque quando você se percebe na igualdade, é difícil ter muita raiva. É difícil se sentir superior quando você está orando por ela. Porque na oração você se aproxima de Deus como um pecador perdoado. Na oração você lembra que você não é diferente da outra pessoa. E aí se você não se sente superior, então você já não sente tanta raiva assim. É por isso que nós temos muita facilidade de nos compadecermos de pessoas que têm o mesmo pecado que a gente.
A gente não fica muito indignado. A gente não fica com muita raiva daqueles que têm pecado da mesma maneira que a gente. Mas experimenta se a outra pessoa tem um pecado numa área que você é forte. Ah, não. Aí você vai chegar para o pastor e falar, pastor, é inadmissível, pastor. É inadmissível isso. Porque, pastor, eu mesmo. Pastor, é inadmissível que as pessoas faltem no culto. Não, e é mesmo. Mas a pessoa fala assim, pastor, porque olha eu. Faz 20 anos que eu não falto um domingo, pastor. Eu venho com coronavírus, eu venho de todo jeito. O dia que eu fui atropelado lá, pastor, lembra? Fui atropelado e cheguei na igreja ainda assim. Falei, não, médico depois. Pastor, é inadmissível que as pessoas... Percebe? A gente tem muito mais facilidade de aceitar e não ter raiva de pecados que a gente comete igual. Talvez se alguém que falta domingo sim, domingo não, vai falar assim, mas que exagero, né? Mas todo mundo tem direito de faltar, a gente tem outras coisas na vida, não é só a igreja não, pastor. Parte de radicalidade. Agora, se é uma coisa que a gente tem um ponto forte, segura. Por isso que a oração é importante, porque a oração nos lembra de que nós somos feitos da mesma farinha. E então nós podemos perdoar, porque nós somos perdoados e somos tão pecadores quanto. Orar derruba a superioridade. E orar transforma o nosso coração, de modo que agora começamos a desejar o bem para aquele que nos fez o mal. Então, primeira coisa para vencer o mal com o bem, orar, para abençoar. Segunda coisa, e aí aqui não é novidade nenhuma, nós temos falado sobre isso, a segunda coisa é perdoar. Claro, não pague o mal com o mal, mas vença com o bem. Não é só deixar de se vingar, ok? Mas é pagar a dívida. É se colocar no lugar da pessoa. Tá? Perdoar. Terceiro lugar, não os evitar. O versículo 18 diz, se for possível, no que depender de você, viva em paz com todos. Alguns dizem, olha, eu até perdoo essa pessoa, mas eu não quero nada com ela. Não me apareça na minha frente. O que na verdade é mais uma forma de retaliação. Porque mesmo que a outra pessoa permaneça hostil a você, e você não consiga restaurar o relacionamento, você não pode contribuir com a hostilidade. Você tem que agir de maneira gentil, prestativa, o mais respeitosa possível, porque você vai estar sempre em busca do relacionamento. É isso que Paulo diz. Naquilo que depender de vocês, busque sempre paz uns com os outros. Nem sempre vai ser possível por conta da outra pessoa, mas a sua busca constante é por essa paz. É isso que a gente tem que buscar. Não é evitar, é buscar o relacionamento de paz. Naquilo que depender de nós, é claro. Então, não os evitar. Quarto lugar, a gente vence o mal com o bem quando a gente, em primeiro, ora, quando a gente perdoa, quando a gente não evita e quando a gente dá o que as pessoas precisam na medida que elas permitem, é claro. Se teu inimigo tiver fome, o texto diz, alimente-o. Se ele tiver com sede, dá de beber para ele. Isso significa que se houver uma oportunidade de fazer o bem para o malfeitor, a fim de satisfazer as suas necessidades, Paulo está dizendo, então faça. Isso vai requer discernimento, claro. Isso vai precisar de muita sabedoria de Deus. Se você tem medo de confrontar, você pode estar deixando de amar, porque às vezes é a confrontação que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa não vai precisar de pão. Às vezes a pessoa vai precisar, o que ela precisa é de um confronto. Agora, o Tim Keller fala uma coisa muito interessante aqui, que ele fala, se você tiver muito prazer em confrontar, ou se você tiver uma dificuldade excessiva, tem problema com você. Que a confrontação nunca é agradável. Então, pessoas que têm muito prazer em confrontar, são pessoas que estão encontrando alguma graça aí que não deveria ter. É uma atitude amorosa, é uma atitude necessária, mas não é uma atitude prazerosa. Ok? Dá para entender isso? Mas pessoas que se eximem da tarefa e da responsabilidade de exortar, também não estão demonstrando amor. Se você
lhes ajuda, inclusive, de alguma forma, né, ajuda o malfeitor, de alguma forma que permite a outra pessoa abusar de você, você não vai estar amando a pessoa também. Não é amor você deixar a pessoa continuar pecando contra você, mas eu já disse isso muitas vezes aqui nesse livro. E, em último lugar, vencer o mal com o bem deve ser feito de maneira humilde. Versículo 16, que tudo isso deve ser feito sem orgulho e sem presunção. Ou seja, existe um tipo de perdão que é praticado para assumir uma posição moral elevada, para mostrar a sua superioridade. Eu já falei sobre isso. Quanto é sutil, quanto a gente acha que a gente está perdoando de fato, mas na verdade o que a gente está querendo mostrar é que nós somos superiores. Isso é orgulho, isso é soberba. Deus odeia o orgulho. Isso não é perdão realmente. O perdão é um presente dado por um pecador salvo pela graça para um outro pecador. Não tem orgulho aos pés da cruz. Portanto, a gente vence o mal com o bem quando a gente faz tudo isso com a humildade que vem do Evangelho. Sem isso, o mal vai estar sempre vencendo. Em nosso coração, no coração do outro e no mundo. Agora, qual é o poder para tudo isso? Qual é a força que nos dá para conseguir lidar com toda essa dificuldade que é vencer o mal com o bem? Não é fácil. Nós sabemos disso. Cumprir essas práticas aqui não é fácil. Não é fácil orar por alguém que nos faz mal constantemente. Não é fácil ser humilde, não é fácil confrontar, não é fácil perdoar, não é fácil nada disso. Não é fácil fazer o bem enquanto a pessoa está fazendo mal. Não é fácil. E qual é o poder que nos capacita a tudo isso? E aí, então, dentro dessa sessão, o Keller começa com a seguinte pergunta. Quais são as implicações daquilo que o final do texto nos diz, que é deixar espaço para a ira de Deus, para a vingança de Deus? O que significa dizer que nós confiamos na retribuição de Deus? Ele diz que isso significa que os cristãos, entre todas as pessoas, não deveriam precisar que a justiça fosse feita nessa vida. Presta atenção. Devemos buscar o que pudermos da justiça, mas descansamos na certeza de que no final, Deus acertará todas as contas de maneira absolutamente justa e tudo será corrigido. Portanto, um cristão não deseja vingança. Nosso trabalho é obter a justiça o mais plenamente possível, mas deixar o resto para Deus. Lembra, e buscar justiça só é possível uma vez que você tenha perdoado, porque senão o que você estará buscando não é justiça, e sim vingança. E uma vez que você tenha buscado e feito aquilo que lhe é possível, fazer justiça, descanse e deixe com Deus. Não se coloque no lugar dele. Não se coloque como juiz. Deixem espaço para a ira de Deus. E aí, o Jim Keller vai falar nessa parte que muitas vezes essa frase, deixe espaço para a ira de Deus, tem sido interpretada assim. Ok, eu deixo isso para Deus. Deus permitirá que eles tenham isso. Deus permitirá que eles sofram e sejam retaliados de uma forma que eu não posso. Mas Deus vai fazê-los pagar. E aí então ele cita um pastor britânico, o Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele dizia sobre esse texto dizendo: no momento em que você diz isso, você negou todo o espírito do texto. Porque na verdade não é essa a ideia. E ele cita lá o caso de Samuel, de Abigail, lá em 1 Samuel, versículo 25, em que Davi está prestes a se vingar de Nabal, e Abigail impede isso, impede de Davi fazer justiça com as próprias mãos. E ele diz, tudo na Bíblia indica que cristãos nunca devem desejar o mal da pessoa que nos ofendeu, nunca. Nem desejar o mal. Não é que o mal não seja feito pelas suas mãos, mas pelas mãos de Deus. Lembra? Por isso que Paulo diz, ore por aquele que o ofendeu. Ore para que Deus abençoe.
Descanse que Deus fará justiça. Ou ele já fez justiça na cruz, ou ele fará justiça no último dia. Mas a nossa tarefa é amar os inimigos orando por eles, para que Deus os abençoe. O que significa deixar espaço para a ira de Deus, então, não significa uma espécie de passividade. É preciso força de vontade e de coração para recusar, evitar alguém que nos ofendeu, mas também para perdoar ativamente, ser gentil, orar, servir sempre que possível. Tudo num contexto em que você diga a verdade, mas isso é necessário. Ou seja, e eu termino com essa frase, esse chamado não é para os fracos de coração. Quem já foi forte e amoroso o suficiente para seguir esse padrão que Jesus e que Paulo está ensinando aqui? Só o próprio Jesus. Só o próprio Jesus conseguiu seguir aquilo que Paulo está dizendo perfeitamente aqui. Quando ele morre na cruz e ao mesmo tempo responde à zombaria com respeito, responde à crueldade dos seus algozes com amor, responde à maldição com bênção, responde ao mal com o perdão, orando por aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nesse momento, Jesus venceu o mal com o bem. E é esse padrão, é isso que nos energiza, é isso que nos capacita, é isso que nos fortalece a fazer algo tão difícil como isso que Paulo está nos ordenando aqui em Romanos. Só quando nos lembramos que é exatamente isso que Jesus fez naquela cruz, é que podemos agir de uma maneira parecida. Ok, com isso eu termino essa aula e nós terminaremos esse capítulo na aula que vem, e aí, então, já na aula que vem nós entramos também no epílogo do livro, tá bom? Se você está acompanhando aí, nós entraremos no epílogo, e talvez na próxima aula ou na outra nós já terminemos este livro, e aí nós partiremos para outro, que por enquanto eu manterei em suspense, tá bom? Aí já na aula que vem eu comunico aos irmãos, certo? Então vamos orar, e com isso terminamos a nossa aula. Senhor Deus, continuamos sendo desafiados pela Tua Palavra, naquilo que tange aos nossos relacionamentos quebrados e que precisam ser restaurados. Falamos sobre textos gloriosos, mas difíceis de serem aplicados. Tanto de Mateus 5, quanto de Mateus 18, quanto de Romanos. E precisamos, mais do que tudo, sermos lembrados do Evangelho da Graça. Precisamos ser lembrados do Teu perdão, do Teu amor, da reconciliação que o Senhor nos oferece, para que vençamos todo o mal, com o mesmo bem que o Senhor venceu o mal naquela cruz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.